Sou do interior e isso prejudica a minha advocacia. Será mesmo? Nosso papo de contratualista de hoje vai ser voltado para a prática na advocacia e de uma temática que eu escuto muito no Instagram, dos meus alunos, nas redes sociais. E na verdade, eu sou do interior e eu vivi tudo isso no meu início, então hoje nosso papo de contratualista vai ser trazendo mais a vocês a realidade, se realmente prejudica ou não, como superá-la, como passar por tudo isso. Mas antes de adentrarmos nesse assunto, você já sabe, inscreva-se aqui no canal, curta esse vídeo, deixa seu comentário para eu saber que você está gostando das aulas por aqui, mais do que isso, deixe uma sugestão de próximo tema para continuarmos nossa conversa. Combinado? Então bora lá. Quando nós falamos aqui de morar em cidades do interior. Então, nós não estamos em cidades metropolitanas, em capitais. E eu, Lauren, sou do interior do Mato Grosso. Desde o meu início na advocacia, eu não saí daqui. Logo no meu início da advocacia, quando eu me formei na faculdade, eu era nova, numa cidade pequena. Então, as pessoas me conheciam como aquela menina filha do meu pai, da minha mãe, que não tinha autoridade nenhuma, que era só uma estudante, era uma menina. E aí, como que eu vou passar autoridade para que a pessoa me contrate como advogada, sendo que ela já me conhecia como aquela menina? E eu precisava desconstruir essa autoridade. Mais do que isso, a cidade do interior, normalmente, ela é muito mais tradicional. Então, eu sou de uma cidade do interior do Mato Grosso, onde aqui as pessoas e as empresas são mais tradicionais. Após a pandemia, muito veio se adaptando, muitas coisas mudaram na mentalidade do empresário e das pessoas de modo geral, mas lá no início não era assim. De todo modo, a cultura ainda é mais tradicional. Nesse sentido, escritórios mais antigos, de advogados com mais anos de experiência, obviamente ganhavam uma questão de concorrência. Não tinha muito como concorrer nesse sentido. Ok, e o que que eu vou fazer então para superar isso? E aqui eu vou compartilhar com vocês a minha própria experiência, porque eu sou do interior, mas isso não me prejudicou. Isso não me prejudicou. Então aqui eu comecei a traçar uma estratégia que eu vou compartilhar com você, que também, se você está nessa mesma posição, para você começar a aplicar a partir de agora. A internet, ela deve ser muito bem utilizada para isso. E não é, você não precisa gravar vídeo dançando, gravar vídeo de meme, gravar vídeo debochando de cliente, nada disso vai trazer autoridade para sua advocacia. Pelo contrário, isso pode afastar o cliente ideal. Então, quando nós falamos em internet, nós temos dois pontos: as redes sociais e blogs, que podem ser utilizados aqui para captar clientes, chamar a atenção de clientes. E nós não devemos focar só em pessoas fora do nosso círculo social. Um grande erro é achar que o nosso cliente vai estar somente fora do círculo social, pelo contrário. Vejam que quando eu falei que aqui as pessoas me conheciam como aquela estudante, aquela menina, a rede social foi fundamental para mudar essa imagem. Porque eu comecei a compartilhar do meu dia a dia, dos meus estudos. Comecei a compartilhar minha postura como advogada, como uma profissional séria, como uma especialista naquele assunto que estava sendo construído. E olha que interessante, a partir do momento que você começa a aparecer cotidianamente nessas pautas, as pessoas vão mudando a mentalidade sobre você. Opa, olha, ela está crescendo, ela está se estruturando, ela está se esforçando, ela está estudando, ela está correndo atrás, ela está se tornando uma profissional séria até o momento que você realmente se torna. E aí você começa a ganhar confiança. Aí você começa a realmente ter a confiança dessas pessoas que antes te conheciam de uma forma, mas elas começam a ver que agora você é uma profissional séria. Então não use da sua rede social achando que só quem não te conhece ainda vai ser seu cliente. Pelo contrário, a construção aqui também é dentro de casa. Seus familiares, seus amigos precisam ver a sua postura profissional e não só aquela como amiga, como alguém da família, como alguém próximo, que é uma postura que às vezes a gente tá um pouco mais tranquilo, mais leve, mais descontraído e não passa autoridade nenhuma para resolver o problema sério daquela pessoa. Então, a gente precisa entender e colocar na balança o que que vai me chegar, o que vai me levar mais próximo de ter uma autoridade para família, amigos e pessoas que não te conhecem, porque a família e amigos também podem te indicar para outras pessoas. E aí, se ele entrar hoje na sua rede social, o que que ele encontra? E aqui precisamos ser francos.
Se a pessoa vê aquelas fotos, aquilo passa alguma autoridade, e não necessariamente você precisa postar foto estudando só no tribunal, não necessariamente. Mas algumas atitudes, algumas fotos, alguns compartilhamentos podem te afastar do teu cliente ideal. Por isso que é importante aqui nesse momento você também já ter em mente quem você quer atender. Porque o seu posicionamento pessoal e profissional pode aproximar ou afastar essas pessoas. Então, as redes sociais são fundamentais para desconstruir aquela imagem que a pessoa tem de você que não é profissional. E para trazer essa autoridade profissional que você precisa ter também para as pessoas do seu ciclo social. E mais, para chamar a atenção de quem não está no seu ciclo social. Porque pensa, a pessoa que não está no seu ciclo social, ela vai entrar pela primeira vez na sua rede social, e o que que ela encontra lá? Ela entende o que você atua, o que que você entrega, o que você ajuda, mais do que isso. Ao menos aquilo não descredibiliza a sua imagem profissional, no mínimo. Mas, não necessariamente você precisa ficar aparecendo nas redes sociais para captar clientes. Então, por exemplo, você pode se utilizar de artigos na internet e do YouTube para prospectar clientes. No meu caso, eu abri um Instagram na época, só que eu não aparecia, eu só compartilhava conteúdos, etc. Levei isso por um bom tempo, de 2016 a 2017. Depois eu desisti, falei, vou focar só aqui, porque eu comecei a dar aulas, enfim. E foi nisso. Depois eu voltei para o Instagram para a questão de mais prospecção, lá por 2019. Entretanto, no YouTube e em artigos jurídicos eu postava. Então eu foquei muito em postar artigos no LinkedIn, no Jus Brasil, tinha na época o jus.com.br, hoje em dia você tem migalhas, tem outros blogs que podem te ajudar também quanto a isso. É muito mais interessante você começar por esses blogs do que por um blog próprio, por um site próprio. Por quê? O Jus Brasil, por exemplo, o Migalhas, eles já trazem muita gente no orgânico. Então, eles já têm toda uma estrutura de site para ranquear no Google e assinantes. Então, você consegue trazer de forma mais fácil pessoas para lerem aquele teu artigo. Eu lembro que na época, quando eu fiz o meu primeiro artigo, eu falei sobre poliamor. E foi algo assim totalmente despretensioso. Eu estava estudando na época a respeito e falei, vou escrever um artigo aqui dos meus estudos. E estourou, bombou. Foi muito legal, porque eu falei, nossa, realmente aqui dá muito certo. E isso é a grande questão. A gente acredita que muitas vezes é só aparecendo na internet, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, que você vai prospectar clientes. Mas não. Até porque muitas vezes o nosso cliente não está nessa rede social. Então, uma vez que você entende quem você quer atender, você também entende onde essa pessoa busca conteúdo jurídico. Então, onde eu vou acessar aquela pessoa? Se eu falo com uma pessoa mais tradicional, ela não vai estar no TikTok, mas ela provavelmente vai buscar conteúdo no Google. E aí você pode acessar ela por artigos, pelo YouTube, que é muito mais fácil você ranquear por lá. A grande questão é entender que, quando falamos aqui em postar artigos, ou falar no YouTube, ou até mesmo fazer postagens no Instagram, TikTok, Facebook, nós precisamos sempre falar a linguagem do nosso cliente. Então, não adianta você postar o que é contrato, ou falar, você precisa de contrato, você precisa me contratar, você precisa de um advogado especialista em tributário, em contratos, enfim. Não adianta você querer impor aquele conteúdo jurídico goela abaixo do seu cliente. Você precisa trabalhar com a grande questão de que, na maioria dos casos, nosso cliente não tem consciência que ele precisa de você. Então, você chegar já na cara dele com conteúdo jurídico, ele vai passar. Mas, se você trouxer realmente uma dor que ele passa, e ele, opa, olha, eu passo por isso, olha, eu tenho uma dúvida sobre isso. Não necessariamente ele sabe que é jurídico, mas você trouxe aquela grande questão, ele vai se interessar e ele vai ver ao final que você é a solução para ele. Então, sempre trabalhe, seja para artigos jurídicos que eu digo aqui é porque você vai escrever dentro de um conteúdo jurídico, mas não necessariamente você precisa trazer juridiquês, tecnicidade, pelo contrário. Escreva artigos simples e objetivos que o seu cliente consiga ler e entender, para que ao final ele fale, opa, esse advogado, essa advogada vai resolver um problema. Então, seja para artigos, seja para vídeos no YouTube, seja para TikTok, Instagram, Facebook, qualquer rede social, até agora tem outras, enfim, o LinkedIn.
Sempre trabalhe com clientes que não têm consciência alguma do problema nem da solução, clientes que têm consciência até do problema, mas não têm consciência da solução, e clientes que têm consciência da solução do problema, mas ainda não te conhecem. Então, uma vez que você trabalha com esses três, sempre trabalhe com isso. A partir do momento que você conhece teu cliente ideal, conheço quem é meu cliente ideal, quem eu quero atingir, quem eu quero atender. Comece a pensar as questões da consciência que ele tem e crie conteúdos a partir disso. Então, você vai criando conteúdos para quem não tem consciência nenhuma, você cria conteúdos para quem tem uma consciência mediana ali, então tem consciência do problema, mas não tem consciência da solução. E cria conteúdos, então, para quem tem consciência dos dois. O que eu vejo hoje? A gente só quer enfiar a goela abaixo aquele conteúdo jurídico. Isso não adianta. Óbvio, você precisa ter ali algum conteúdo mais jurídico, no sentido de que aquela pessoa que já conhece o problema, já conhece uma solução e quer entender como você pode ajudar, ela vai para esse conteúdo, mas ele não é a maioria. Então, você precisa ter esses outros conteúdos para conseguir atingir realmente uma gama maior de pessoas. E a partir disso, o que eu vejo aqui? Artigos jurídicos e YouTube, eles são muito mais efetivos para conseguir uma conversão mais rápida. Por quê? Aquele possível cliente, aquele prospecto, quando ele busca no Google aquela dúvida dele, ele já está buscando algo para resolver o problema dele, percebe? Então, ele já está buscando alguém, algo, alguma solução para o problema dele, e ele acha teu artigo, ele acha teu vídeo, e aí ele escuta ou ele lê e ele fala: opa, essa pessoa sabe o que eu tô passando e ela vai saber resolver. Então, na hora que ela te chama, ela já quer te contratar. Ela só quer entender os valores e como que ela pode pagar. Muito mais fácil a conversão aqui. No Instagram, no Facebook, no TikTok e outras redes sociais, a pessoa não está necessariamente buscando aquela solução. Você simplesmente passou na tela dela. Ela estava lá vendo conteúdos e você apareceu, chamou a atenção dela e ela ficou curiosa para entender mais. Não necessariamente ela vai te contratar, não necessariamente ela está passando por aquela dor naquele momento, ela só ficou curiosa para entender mais. Então a conversão pode ser menor. Uma vez que você entende também isso, você vai vendo onde focar, mas é importante sempre testar para ver onde está o seu público, como ele avalia tudo isso. Isso é muito importante. Mais do que isso é um jogo a médio e longo prazo. Porque você pode, por exemplo, no Instagram, receber muito curioso e não fechar nada. No YouTube, nos artigos, receber pouca gente e fechar em sua maioria. Só que veja, é médio e longo prazo. E testando as plataformas, testando os conteúdos, sempre trabalhando essas três formas de consciência que eu trouxe para vocês dentro do seu perfil de cliente ideal. Sempre. Isso foi um grande diferencial no meu início de carreira e até hoje, porque hoje eu consigo atender todo o Brasil e ainda clientes do exterior da internet, diretamente na internet. Os processos hoje são todos eletrônicos, as formas de comunicação, reuniões, são todas eletrônicas. Quando você precisa de um deslocamento, é uma vez ou outra, mas é algo muito mais raro do que seria anteriormente. As conversas conseguem ser muito mais facilitadas hoje em dia, então não há toda essa dificuldade.